Cara, comecei com o incentivo dos meus pais, né? Que comecei até no próprio futebol, na escolinha do BNH Quarto Plano da cidade que eu morava, em Dourados. E depois eu fiz 7 anos no judô, né? Que meu pai gostava, que é um esporte que até eu indico para os pais, se tiverem com alguma dúvida de colocarem seus filhos aí em algum esporte, eu indico o judô, que é um esporte que te ajuda a virar uma boa pessoa, né? Que eles são bem rígidos na educação, na escola. E daí, cara, eu fiz 7 anos de judô, dos meus 8 aos 15, se eu não me engano, só que aí do nada, eu resolvi parar e resolvi partir pro futebol, né? Que futebol é minha paixão. Como foi sua trajetória nas divisões de base? Eu comecei no Biratã de Dourados, né? Joguei por uns 4 anos no infantil, Pode falar, juvenil. Wanda. Se eu não me engano, foi de 97 a 2000, daí minha mãe se mudou para Paranaíba, Mato Grosso do Sul, né? E de lá eu parti para o interior de Goiás. A gente acabou sendo campeão sub-20 do Goiano lá, do intermunicipal que tinha pela cidade de Caçu. E dali eu fui para Jataiense, dali eu saí para Rioverdense, para Senador Canedo e cada vez pulando para mais longe aí, nessa, como que a gente fala, é o cigano do futebol, né? Começamos a rodar pelo Brasil aí. Qual foi a sua primeira experiência profissional? Foi na própria Rioverdense de Goiás, né? O primeiro contrato que eu assinei com 17 anos de profissional foi na Rioverdense. Aí depois, com a Jataiense também a gente tinha contrato como profissional, só que jogava no sub-20. Mas a primeira competição que eu joguei ainda como sub-20 foi aqui no Mato Grosso do Sul, pelo Clube Atlético Paranaíbense de Paranaíba. Como era o futebol naquela época? Final dos anos 90, né? No começo de 2000, né? 2003. Ali ainda pegava um pessoal daquela época, da década de 90, mas pra mim o futebol naquela época, os jogadores eram um pouco melhor, tecnicamente, né? Que hoje em dia o pessoal se embasa muito por força, não pela técnica do jogador, pela habilidade, mas eu ainda peguei jogadores do estado aí que eu joguei contra aí, o próprio que me levou pra Índia, o Alexandre das Arábias, o Reidner, meu amigo lá de Goiás, o Boi, que atuou aqui no Mato Grosso do Sul. Peguei ainda o final do Pereira, que era um lateral direito que jogou aqui, jogou no Biratão, o Marquês de Dourados, que é amigo meu. E como eu te falo, hoje em dia o pessoal liga muito para força. Você pode ver nas categorias de base, eles dão maior atenção para os atletas de maior estatura, né? Não aquele atleta que é um pouco mais habilidoso, que tem o drible como característica, mas eu, graças a Deus, aprendi muita coisa aí. Peguei o Dida de Paranaíba, o Paturi de Três Lagoas também, que é de Paranaíba, que me ajudaram nessa caminhada aí até o futebol profissional. Já aqui no estado, como foi a sua trajetória profissional? Eu joguei pelo Paranaíbense, né, primeiro, depois eu tive na Cerc de Chapadão, joguei no Ivinhema, né, no Ivinhema também na Série B e por último foi o Costa Rica. E de Costa Rica, né, juntamente com o Marcos, o Alexandre, né, que o pessoal é conhecido aqui como Alexandre das Arábias, que ele me indicou e me levou para a Índia, né. Daqui em 2007 a gente foi diretamente daqui do Mato Grosso do Sul para a Índia, né. Como foi esse convite? Foi no escuro? Foi algo surpreendente? Não, então, eu já conheci o Alexandre lá de Dourados, né? Que ele jogava, foi campeão estadual, artilheiro aqui do Mato Grosso do Sul pelo Biratã, em 99. E eu jogava na categoria de base, eu gandulava os jogos do profissional. E a gente sempre tinha um contato lá, né? Aí quando foi em 2007 que eu cheguei no Costa Rica, né? Junto com o nosso treinador, o Wilson Mano, ex-Corinthians. Cheguei pro segundo turno e fiquei no quarto dele. A gente começou a conversar e tudo, ele lembrou daquela época lá. Aí a gente formou a dupla de ataque no Costa Rica e o campeonato acabou depois do meio do ano e quando foi mais ou menos em agosto eu recebi um e-mail. Eu estava, se eu não me engano, em Jardim com o Marcinho e o Pete tinha me levado para jogar futsal após o término do campeonato estadual. Eu recebi um convite dele através de um e-mail me convidando se eu não queria ir para lá para a Índia, né? Na hora, sem pensar duas vezes, eu aceitei e segui meu caminho. Foi numa época que estava começando a abrir as portas para outros centros, né? Que nem, pra mim foi, muita gente fala assim, foi um pouco de sorte, foi não sei o quê, mas pra mim foi um pouco assim de amizade, né? Como eu já conheci o Alexandre, eu fiz uma boa competição, a gente, como eu te disse, formando a dupla de ataque, a gente fez uma boa competição e ele foi me dizer, meu empresário, que me tirou daqui pra levar pra lá. Foi um pouquinho de sorte, mas é um país também que já tinha muitos brasileiros, ele já estava por lá desde 2001, tinha passado por lá uns 10 a 15 brasileiros e brasileiro tem no mundo todo, né? Todo mundo quer o talento brasileiro aí pra fora, é um dos países que mais exporta jogadores por ano aí
no mundo, e comigo não foi diferente. Pode falar sobre o clube lá, como foi o primeiro ano, a primeira temporada? Não, o clube que eu cheguei tinha uma estrutura fantástica, um centro de treinamento moderno, né? Um campo que poucos clubes aqui no Brasil têm. O nosso centro de treinamento tinha um campo fenomenal, gramadinho, vestiário, tudo certinho. E eu até me surpreendi, porque eu nunca tinha ouvido falar no futebol da Índia, né? Quando eu cheguei fiquei meio perdido, negócio de fuso horário, que 9 horas de diferença, né? Mas aos poucos foi se acostumando. Na primeira temporada eu juntando as duas competições que a gente jogou, em 20 jogos eu fiz 20 gols, fui muito bem, acabei renovando por mais um ano. E dali eu fui pulando, joguei por 3 clubes lá, né? Quais clubes? O primeiro foi o JCT Mills, né, da cidade de Faguara. O segundo foi o Mohammedan Sporting de Calcutá e o terceiro foi o Soldier Summit de Calcutá também. Como que era a mídia lá, a mídia local? Olha, que nem eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Não sou, a gente aqui não é muito acostumado com isso, mas na Índia é uma coisa de louco, principalmente em Calcutá, né? Calcutá respira futebol. Quando tem o clássico lá, Mohun Bagan e East Bengal, os 2 clubes lá da cidade, chega a dar quase 100 mil pessoas no estádio, né? Estranhei um pouco no começo, mas é uma sensação gostosa. Você se sente jogador, né? Todo mundo te conhece, você passa na televisão toda hora, você dá autógrafo. É uma experiência de vida que eu tive que eu vou poder contar pro meu filho daqui uns anos aí, né? E só quem já teve, passou por isso aí, sabe como é que é gostoso. Como que é fazer um gol em um estádio com mais de 80, 90 mil pessoas? Olha, eu acho que a gente não chegou a jogar com esse tanto, mas o primeiro jogo que eu fiz na Índia foi em Calcutá, que é a terra do futebol, como eu te disse aqui, né? E como se fosse São Paulo aqui no Brasil. O primeiro jogo nosso lá, saímos do interior, o nosso jogo lá dá no máximo 2 mil pessoas. O meu primeiro jogo, minha estreia, foi contra um clube de lá, o Mohun Bagan, eu acabei fazendo os 2 gols. Eu olhava aquele tanto de gente, eu não sabia me comunicar, não sabia falar nada, só sabia conversar com o Alexandre, né? Perguntava pra ele, Marcos, quantas pessoas que tem aqui nesse estádio? Ele olhou assim pra mim e falou, cara, umas 40 mil deve ter. Inexplicável, ainda mais você ganhar por 2-0, você fazer os 2 gols e a torcida toda contra, né? Mas depois saímos do estádio, todo mundo vindo tirar foto, ninguém conhecia, né? Que eu era novidade, eu tinha chego fazia 20 dias, já estreiei fazendo os 2 gols. E no outro jogo, isso num domingo, na quarta-feira contra o East Bengal, o outro clube da cidade, acabamos ganhando de novo por 3-1. Eu acabei fazendo os 3 gols, eu saí de Calcutá com 5 gols em 2 jogos, né? Aquilo pra mim foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Todo mundo te rodeando, em aeroporto, em hotel, querendo saber, querendo tirar foto, estádio lotado, eu nunca tinha jogado com esse tanto de gente aqui no Brasil, né? É estranho, mas depois que eu mudei para Calcutá, que eu joguei num clube de massa que foi o Mohammedan Sport, aí a gente já estava um pouco mais acostumado, né? Sim. Após todo esse período, você teve relativo sucesso lá, né? Retornou aqui para Campo Grande. Atualmente você joga futebol amador aqui, né? E disputa as principais competições de futsal, né? Quando você voltou, chegou a pensar em voltar a jogar profissional ou já quando veio para cá já tinha isso resolvido? Você já tinha se resolvido? Então, quando eu vim embora da Índia, eu tinha contrato ainda de mais 1 ano e meio, né? Eu tinha acabado de renovar com esse clube, Sadan Summit, esse terceiro clube que eu joguei, eu tinha acertado por 2 anos. Só que aí eu tive uma tragédia na família, eu acho que eu já até comentei com você, que eu perdi uma neném. Minha esposa estava grávida de 6 para 7 meses, a gente perdeu. Aí ela não foi, eu acabei indo sozinho e... Aí quando você está sozinho num lugar desse, juntamente com essa tragédia, foi logo após eu tive que viajar. Eu tinha contrato de 2 anos até 2000, se eu não me engano era 2014, eu fui em 2012. Fiquei apenas 6 meses e eu vim embora para o Brasil, eu voltei. Quebrei o contrato, saí faltando 1 ano e meio e já com a cabeça decidida que eu ia chegar e não ia mais jogar futebol, né? Porque você sabe como é que é, você sai de um país que você traz estruturado, que nem na Índia, a gente tinha uma estrutura boa, financeiramente até, para vir para o Mato Grosso do Sul, que a gente conhece nosso futebol aqui, é complicado. Tem vários amigos que jogam aí, passam dificuldade aí. Você sabe como é que é, você cobre também, você faz a cobertura. Então eu decidi que eu ia vir embora e que com futebol profissional eu não mexeria mais, né? Aí vim jogar os amadores, futsal, que é uma paixão que a gente tem também aí, cara. Tem competição o ano inteiro e nosso sagrado terrão de cada dia aí, né? Como você vê o futebol amador de Campo Grande hoje e com antigamente? Ó, Uns anos então, atrás. eu cheguei aqui, né, em 2013. Eu não posso falar muito de antigamente, mas quando eu cheguei aqui o nível é altíssimo, cara. Eu morava em Dourados, não cheguei a jogar esses amadores. Daí minha mãe se mudou para Paranaíba, lá eu já joguei, mas não compara com o futebol aqui de Campo Grande. Tem muitos jogadores aí que com certeza
se tivesse uma oportunidade aí, com certeza ia estar brilhando em clubes para fora do nosso estado aqui. Um nível altíssimo, toda a competição aí tem de 8 a 10 clubes aí, de 8 a 10 times aí para ser campeão. Você pode ver que é difícil um time ganhar duas, três competições aqui no ano. Sempre tem equipes muito fortes aí, temos a Construmark, temos o Vó Maria, aqui do Pi, temos a própria Perfil Fest que deu uma parada agora, o time do Astecon, que é o que eu estou jogando agora, Ferro Velho do Tata, do Supermercado Duarte. São muitos clubes aí que de 8 a 10 times você pode ter aí, que pode tirar dali uns 4 a 5 jogadores de cada um para montar um bom time aí para representar uma cidade aí. Sim. E queria que você falasse um pouco sobre o futsal também. Como que é pro interior jogar principalmente a Copa Morena, que é a competição, talvez a competição mais importante hoje em dia da bola aqui do estado, né? Como que é? Você sabe, Hélio, que a capital, para ela competir com o interior, fica difícil, né? Que a capital não tem um investimento que tem uma prefeitura, né? Todo ano aí entram 60 equipes, se não me engano, na Copa Morena, e você pode ver que são 3 ou 4 de Campo Grande, difícil até de chegar na semifinal. E Copa Morena é outra coisa de louco. Você viu em Coxinha esse ano como é que é aquela torcida maravilhosa, cara. Mandar até um abraço aí pro nosso prefeito, doutor Aloysio aí, que deu essa oportunidade pra gente, e a gente conseguiu sair com resultado positivo. Copa Morena é o campeonato mais falado aí do Mato Grosso do Sul, né? Um campeonato que já vem aí há muitos anos. Aí tem a mais desejada, né? A mais desejada, exatamente. Agora tem a Copa SBT também aí, né? Que é outra competição que está trazendo equipes de fora aí. Temos a equipe do nosso amigo John lá de Dourados, a APAF, tem uma equipe de São Gabriel, de Jardim, que está vindo. Chegando forte também, mas não explica que a sensação de uma Copa Morena, né? É diferente. É porque é um dos campeonatos que é pioneiro aqui no Mato Grosso do Sul, né? Finalizar contando alguma história aí nesse mundo da bola, seja em Goiás, seja lá na SERC, seja na Índia. História a gente sempre tem, né, cara? Uma das mais engraçadas que eu falo pra rapaziada aí foi um dia a gente na Índia saiu para comprar algumas coisas, eu e o Alexandre, e eu não conhecia ainda da cultura da vaca, como o pessoal fala que é sagrada e realmente é. A gente estava numa horta comprando algumas frutas, alguma coisa, chega uma vaca e vai comendo as frutas ali, ninguém poder bater, cara, o pessoal tentando tocar, aquilo ali pra mim é uma coisa que ficou marcada na minha cabeça, né? Que a gente sabia dessa cultura aí apenas de ouvir falar, e quando você chega e vê uma vaca no meio da horta aí comendo as folhas ali, comendo alface, aquelas coisas, e ninguém poder bater para espantar, foi uma coisa assim que me deixou até, eu comecei a dar risada, até o pessoal ficava me olhando, eu não entendia muito, mas essa é uma das passagens que ficou marcada nessa trajetória minha no futebol aí.